Apocalipse, o fim chegou. A partir de hoje até o final do ano, nós vamos falar sobre o Apocalipse. Palavra no grego que quer dizer revelação. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. A Bíblia que foi escrita em 3 línguas: aramaico, hebraico, grego. O Antigo Testamento, composto de 46 livros, foi escrito no aramaico, no hebraico. O Novo Testamento, escrito no koiné, grego. Portanto, o livro do Apocalipse foi escrito em grego. Vamos ler aqui o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiado por Deus, para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz aquele que ouve e observam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Note bem, este livro é um livro que muitos cristãos não gostam de ler. Outra coisa que se observa, nem todas as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, falam sobre o Apocalipse. Principalmente na igreja romana, o livro do Apocalipse é um tanto obscuro. Em estudos bíblicos, em catequese, sempre o livro de Apocalipse é citado de uma forma assim, superficial. Não existe assim uma profundidade esclarecedora nos ensinos expressos no livro do Apocalipse, em se tratando de igreja tradicional romana. Eu conheço um caso lá em Lajedo, na cidade do interior de Pernambuco, onde um padre da igreja tradicional católica, ele começou a ministrar um estudo na igreja católica romana sobre o Apocalipse. E a cidade se reuniu, os devotos fiéis daquela igreja se reuniu e queriam até matar o padre. O padre teve que sair da cidade de Lajedo, lá no interior de Pernambuco. Ele teve que fugir da cidade para não morrer. Porque o padre, ele trouxe esclarecimentos estarrecedores. Durante esta sequência, no qual falaremos sobre o Apocalipse, nós vamos falar coisas aqui que não são citadas nas igrejas, coisas horrendas e terríveis que estão acontecendo no mundo nos nossos dias. Quando Jesus Cristo, em arrebatamento de espíritos, arrebatou João e mostrou as coisas que haveriam de acontecer, qual foi a intenção de nosso Senhor de trazer a revelação, que a palavra Apocalipse quer dizer exatamente revelação? Para qual finalidade? Será que foi para nos aterrorizar? Foi para nos deixar com medo? Não. Ele mostrou essas coisas para João, revelando à sua igreja, para que nós ficássemos apercebidos, atentos. Jesus fala no capítulo 24 de Mateus: quando virdes todas estas coisas acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então não é para nós ficarmos aterrorizados, é para nós levantarmos a cabeça, é para nós nos unirmos mais a Jesus, porque Ele está chegando. A esperança da vinda de Jesus é a maior esperança da igreja de Cristo na terra. Mas o livro do Apocalipse é um livro que, como eu falei, muitos cristãos não leem. Gostam de ler os Salmos, as epístolas de Paulo, gostam de ler os profetas, mas não gostam de ler o Apocalipse, por achar assim um livro cheio de simbolismo, de metáfora, cheio de analogias, que as pessoas, de repente, desistem de ler. Mas existe uma maneira prática para nós entrarmos no entendimento do Apocalipse. Antes de nós entrarmos na leitura
e naquilo que foi revelado a João na ilha de Patmos, acerca das coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim, é necessário que nós conheçamos o Kairos de Deus, ou seja, o tempo de Deus. Ou, na descrição do apóstolo São Paulo, a dispensação de Deus. Existiu um plano estabelecido pelo nosso Pai, o Eterno. Um plano desde o princípio da criação. Então, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles dividiram este plano divino através dos séculos, chamando de dispensação. O que é dispensação dentro da escatologia bíblica? Escatologia bíblica é o estudo dos eventos bíblicos, é o estudo das profecias bíblicas. O que é dispensação? É o estudo, o conhecimento probatório de Deus, o tempo probatório de Deus com relação ao seu povo. Tá? Então, existiu, desde o início, a dispensação, primeiro, da inocência, que foi o tempo em que Adão e Eva estavam lá no Éden. Dispensação da consciência, quando Adão e Eva passou a conhecer o bem e o mal. Dispensação da lei, quando Moisés recebeu o decálogo no Monte Sinai. A dispensação dos patriarcas, tá? Os patriarcas. Aliás, os patriarcas foi antes, né? Eu não tenho nada aqui escrito, estou assinando na mente. Primeiro foi patriarcal, a dispensação patriarcal, desculpa. Depois que veio a dispensação da lei, depois que veio a quinta dispensação dos profetas, a sexta dispensação, a dispensação da graça, que é esta que nós estamos agora. A dispensação da graça revela para a humanidade a oportunidade dada a todos os homens, como Paulo descreve em Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa graça que quer dizer favor imerecido, ela está manifesta em toda a humanidade, ou seja, a porta da salvação está aberta. Depois dessa dispensação da graça, segundo a escatologia bíblica, vem a chamada a dispensação do milênio. Só que, entre o final da dispensação da graça e o início da dispensação do milênio, existe duas coisas interessantes dentro das profecias da Bíblia, que será o arrebatamento da igreja de Jesus, como Paulo descreve no capítulo 15 de Coríntios, e, segundo Paulo, lá em capítulo 2 de Tessalonicenses, a instalação do governo do anticristo na Terra e o desencadeamento de uma grande tribulação no planeta. Tá? Então, note bem, desta dispensação da graça, no final da dispensação da graça e o início da dispensação do milênio, nesse período, que a Bíblia chama, lá no livro de Daniel, que nós vamos falar sobre isso, da 70ª semana de Daniel, da escatologia, que fala do período da grande tribulação, do tempo de dor de Jacó, a tribulação que jamais aconteceu na história do planeta, ocorrerá neste período. A tribulação será tão grande no planeta que, segundo diz o livro do Apocalipse, que os homens pedirão a morte e não serão atendidos no seu pedido. E aí, após o milênio, haverá aquela guerra do qual nós conhecemos lá no livro de Ezequiel, de Gog e Magog. Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Eu estou fazendo assim apenas uma pincelada no plano divino através do século, para poder nós mergulharmos no Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse, ele tem uma interligação profunda em todos os livros da Bíblia, em toda a história do plano de salvação de Deus na humanidade. Então, não é pelo fato do livro do Apocalipse ser o último livro da Bíblia, que ele não tem nada a ver com o que veio antes do Apocalipse, não.
Aliás, a Bíblia, no seu todo, a Bíblia, ela está toda interligada. O que é a Bíblia? É o conjunto de livros, dos biblons. Porque a Bíblia é um termo de origem grega que é como se fosse um plural, né? É uma palavra em singular, mas o sentido original plural, ou seja, o conjunto dos biblons. Porque antes de chamar os biblões, eram pergaminhos e papiros. A escritura sagrada, a escritura de hebraico, aramaico, chamava-se pergaminhos e papiros, né? Que era a escrita no tempo dos judeus. Então, lá em Alexandria, houve, então, a tradução do aramaico hebraico para o grego, há 180 anos, aproximadamente, antes de Jesus nascer. Entendeu? Então, quando nós dizemos assim, Bíblia, refere-se ao conjunto dos livros que forma a Bíblia. Então, o livro do Apocalipse, ele não pode ser um livro isolado. É um livro que está interligado com toda a história que tem antes do Apocalipse. Por isso que eu falei nas dispensações. É uma forma de você ter um entendimento preliminar para compreender o Apocalipse. Você precisa ter uma visão panorâmica. É como se você, por exemplo, você vai ver um filme de 2 horas. Então, para você ter uma compreensão da história do filme, você precisa ver do princípio ao fim, para você entender a história. Uma novela, por exemplo, as novelas que são exibidas nas TVs brasileiras, a pessoa, se ela vê, se são 200 capítulos, ela viu somente 10 capítulos finais, então ela não vai saber por que aquela pessoa morreu, por que aquele fulana casou, por que aquela família é rica, não vai saber porque a pessoa não viu a história antes. Apocalipse também é a mesma coisa, pessoal. Para nós obtermos uma compreensão assim, panorâmica daquilo que Deus revelou a João, é necessário que nós tenhamos um conhecimento amplo, geral e restrito do plano divino através dos séculos. E nós vamos tentar fazer isso aqui, compreender, porque nós vamos trazer para vocês fatos dentro desses tempos probatórios de Deus relacionado ao povo de Israel, relacionado à sua igreja. Nós vamos falar aqui sobre isso. Agora, uma coisa interessante. O Antigo Testamento tem um livro do profeta Daniel. Quando Deus fez a revelação para Daniel, ele diz, sela este livro. Já no livro do Apocalipse, já foi diferente. Nosso Senhor não mandou selar, mas sim mandou anunciar, mandou dizer. Então, note bem, para nós entrarmos no livro do Apocalipse, primeiro, temos que conhecer o plano divino através dos séculos, que são as dispensações. Essa palavra dispensação, ela está contida na carta de Paulo aos Efésios. Dispensação de tempo, que compreenderíamos no original grego, kairos de Deus, o tempo de relacionamento de Deus com o seu povo. É uma espécie de, para nós entendermos, uma divisão dentro do histórico descrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá. Recapitulando. Dispensação, primeira, inocência, depois consciência, depois patriarcal, depois a lei, depois a dispensação dos profetas, aí vem a dispensação da graça, que é essa que nós estamos agora, a graça de Deus, a pregação do evangelho no mundo. Aí depois que Jesus arrebatar a igreja dele, vai haver a posse do anticristo, uma falsa paz que o anticristo organizará para a humanidade, uma falsa paz, uma paz mentirosa, uma paz para induzir a humanidade a adorar o anticristo. Ele vai conseguir isso através do seu poder maligno, do poder maligno, que será um homem que vai receber esse poder de Satanás para enganar os homens, a humanidade. Pelo fato de não terem dado crédito à verdade, eles, obviamente, serão submetidos ao engano de Satanás.
Paulo descreve isso lá em Tessalonicenses, capítulo 2, que nós vamos ler no decorrer dessas explicações. Na próxima sexta-feira, nós vamos dar uma pincelada no livro de Daniel. Nós vamos conhecer no livro de Daniel uma visão, um sonho que Nabucodonosor, o primeiro imperador mundial, teve, e que este sonho foi interpretado por Daniel, o servo de Deus, o vidente de Deus, o profeta de Deus, Daniel, que fora levado cativo para a Babilônia, entre os filhos de Judá, e lá em Babilônia, em Ur dos Caldeus, que hoje geograficamente é o Iraque. Hoje é o Iraque. Neste lugar, Daniel, ele deu a interpretação desse sonho. Esse sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel interpretou, nós vamos falar na próxima sexta-feira. Por quê? Aí nós vamos entender os reinados do mundo. Esses reinados do mundo, políticos, desde Nabucodonosor, ou seja, o reino de Babilônia, depois dos Medas e Persas de Círios, depois da Grécia, Alexandre Magno, depois de Roma, dos imperadores romanos. Nós vamos ter um entendimento desses reinos, porque esses reinos, eles estão intercalados tanto no livro do profeta Daniel, quanto no Apocalipse, para nós entendermos como que vai concluir o histórico dos acontecimentos proféticos no tempo do fim. Nós vamos conhecer também, dentro do livro do Apocalipse, Israel, a nação de Deus, que tem um significado muito importante dentro do livro do Apocalipse. Também dentro do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar a Igreja de Jesus, que somos nós, que tem um papel importantíssimo dentro do histórico do Apocalipse. A colocação do lugar da igreja, a colocação de Israel, a colocação da humanidade, os juízos que vai vir sobre o planeta, as coisas que já estão acontecendo na Terra, que sinalizam já o cumprimento profético do livro do Apocalipse e que anuncia como trombeta a volta de Jesus. Eu hoje na internet eu estava vendo, no estado da Bahia, apareceu assim no céu, uns sinais esquisitos, que eu procurei lá no Google para saber o que era aquilo e não tive uma informação precisa. As pessoas começaram, então, com o celular, tirar retrato das coisas que apareceu no céu da Bahia, no dia de ontem. Nós não sabemos o que é aquilo, é uma coisa esquisita. Está acontecendo muito isso aqui no Brasil e em vários países do mundo. Sinais esquisitos aparecendo nos céus. Formação de nuvens assim com caracteres como nunca visto pelos homens. E Jesus falou sobre os sinais nos céus que haveriam de acontecer. Seja o fenômeno que for, porque fenômeno é tudo aquilo que ocorre na natureza. E tudo aquilo que está acontecendo de estranho nos céus, podemos admitir, dentro da palavra profética que está contida na Bíblia, como sinais de que ele, Jesus, está chegando. Talvez, meus irmãos, eu acredito, não digo nem talvez, mas com certeza, seja até o último ou a última vez que vamos falar nesse assunto, de tão perto que está a volta de Jesus. Nós vamos falar sobre a situação do nosso país, o Brasil. O país Brasil, que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral há 500 e poucos anos atrás. Um país maravilhoso, um clima mais maravilhoso do mundo, o melhor do mundo. Um povo lindo, maravilhoso, que dança e sorri mesmo no sofrimento. Um país de riquezas incomensuráveis, mas que agora, no presente momento, estamos à beira de um colapso, estamos à beira de um caos e até mesmo de uma guerra. E por que este país, tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso?
de um povo destemido, de um povo de fé. Que na composição da população brasileira, que são mais de 200 milhões de brasileiros, sendo que mais de 50% da população brasileira, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros, professam a fé cristã. E por quê? Que o Brasil agora está à beira de um colapso, à beira de uma convulsão social. E nós tivemos uma triste notícia no dia de ontem, no Planalto, em Brasília. Ontem, dia 13 de agosto de 2015, quando a presidente da República, ela deu a sua palavra chamando o povo brasileiro para o diálogo. Mas um dos sindicalistas, líder sindical da maior central única de trabalhadores do Brasil, diante dos microfones e câmeras de televisão, ele diz que quem se atrever em tentar tirar a presidente Dilma Rousseff, que as pessoas estavam ali prontas, que eles estavam prontos a ir para as ruas, até com armas, para lutar contra a burguesia. Essa palavra foi dita pelo presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que repercutiu até nos jornais de outros países. Este é o clima. Podemos observar, nesta situação tumultuosa, política, social, financeira e econômica do nosso país, podemos ver que o apocalipse pode acontecer aqui no Brasil? Próxima sexta-feira, você não pode deixar de vir estar aqui. Apocalipse, o fim chegou. Vamos falar sobre o livro de Daniel, para poder entender os reinados históricos, para voltarmos de vez no Apocalipse, para nós entendermos o que Deus quis falar conosco através da revelação de João na ilha de Patmos.